pedir ao Gerson que nos faça a prece de abertura. Agradecemos a Deus, o nosso Pai, pela oportunidade que nos concede na noite de hoje. Agradecendo a Jesus e a Bezerra de Menezes pelo carinho, por externar, por intermédio da gratidão e do amor ao próximo, os ensinamentos que haveremos, cada um de nós, de vivenciar em nossa vida. Agradecemos a Fabiana de Cristo, que preparou este ambiente, e pedimos ao mesmo, por acréscimo de misericórdia, que nos envolva em seu amor, em seus eflúvios, e que possamos nós, na lição, no entendimento das informações que serão direcionadas, possamos clarear a nossa mente e termos por definitivo a certeza de que todos chegaremos ao nosso Pai. Em nome de Deus, nós agora damos por iniciado e aberto a palestra na noite de hoje, dizendo graças a Deus. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, falsos cristos e falsos profetas. Porque não é boa a árvore a que dá maus frutos, nem má árvore a que dá bons frutos. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu fruto. Porque nem os homens colhem figos dos espinheiros, nem dos abrolhos vindimam uvas. O homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro, tira o mal. Porque do que está cheio o coração, disso é que fala a boca. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós com vestidos de ovelhas, e por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Os fenômenos espíritas, longe de confirmarem os falsos cristos e os falsos profetas, como algumas pessoas gostam de dizer, vêm, pelo contrário, dar-lhes o último golpe. Não soliciteis milagres nem prodígios ao Espiritismo, porque ele declara formalmente que não os produz. Da mesma maneira que a física, a química, a astronomia, a geologia revelaram as leis do mundo material, ele vem revelar outras leis desconhecidas que regem as relações do mundo corpóreo com o mundo espiritual. Essas leis, tanto quanto as científicas, pertencem também à natureza, dando assim a explicação de uma ordem de fenômenos até agora incompreendidos. O Espiritismo destrói o que ainda restava do domínio do maravilhoso. Meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque muitos falsos profetas que têm levantado no mundo, porque muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. O Espiritismo nos oferece os meios de experimentá-los, ao indicar as características pelas quais se reconhecem os bons espíritos.
características sempre morais e jamais materiais. É, sobretudo, ao discernimento dos bons e dos maus espíritos que podemos aplicar as palavras de Jesus. Reconhece-se a árvore pelos seus frutos. Uma boa árvore não pode dar maus frutos, e uma árvore má não pode dar bons frutos. Julgam-se os espíritos pela qualidade de suas obras, como a árvore pela qualidade dos seus frutos. Irmãos, boa noite e obrigado pela presença de vocês. Nós recebemos a incumbência de, neste final de ano, falar-lhes sobre as pirâmides. Inicialmente, a nossa ideia era organizar alguns slides, ou montar toda a história em slides, para que a compreensão ficasse melhor. Todavia, isso não nos foi possível. Então, nós vamos fazer da memória de vocês os slides que o tema requer, ou necessitaria que se fizesse. E nós vamos dividir o tema dessa palestra, desse encontro, esse estudo, em 2 segmentos. O primeiro deles, porque se nós não conhecemos o primeiro, não vamos compreender o segundo. O primeiro deles, Deus existe? Acreditamos que sim, né? Se Deus existe, onde é que Ele está? Onde podemos encontrar Deus? Em tudo aquilo que não é obra do homem. É uma resposta bem interessante, porque é exatamente dessa maneira que nós pensamos. Na maioria, nós pensamos assim: Deus está em tudo. Deus é tudo. Então, não existiria um Deus isoladamente. Ora, se eu existo isoladamente, e eu sou filho dele, sou obra dele, ele não vai existir também? Ele é o quê? Eu sou filho dele, sou uma criação dele. E ele? Se até mesmo na primeira revelação que ele fez, já ficou estabelecido que, e aí o homem depois deu uma forma diferente a isso, já ficou estabelecido que ele existia. Individualmente ele existia. E o primeiro exemplo disso foi as leis que ele transmitiu a Moisés. E é verdade, ele transmitiu as leis a Moisés. Não da forma como nos apresentam, né? Mas ele falou a Moisés, passou a Moisés essas leis. Então, ele existe. E existe individualmente. Mas, mais adiante, após a segunda revelação dele, o homem já numa evolução maior de consciência, de inteligência e capacidade de produção, de produzir, então o homem já estabeleceu outros parâmetros, dando inclusive a Deus uma condição de invisibilidade. Um Deus, esse Deus que só vai estar presente no todo.
Tanto que ele dividiu entre Pai, Filho e Espírito Santo. E olha só a inconsequência dessa assertiva. Existe o Pai, existe o Filho, mas nenhum deles é Espírito. Porque tem o Espírito Santo. Se existe o Espírito Santo, nem o Pai nem o Filho são Espíritos, nem são santos. Então é uma coisa totalmente absurda. Mas nós aceitamos esses absurdos. Aceitamos, propagamos, divulgamos, tal, até discutimos. Então a verdade é que Deus existe individualmente. Nós já falamos, já tivemos oportunidade em outros momentos, dar exemplo de como é a estrutura no mundo espiritual. Tudo quanto nós fazemos aqui, da forma como fazemos, é uma cópia do que existe no mundo espiritual. A diferença significativa entre o mundo material e o espiritual é que lá eu sou realmente disciplinado. Lá eu não procuro dar jeitinho. Lá eu não esqueço de tomar o remédio. Eu não falto aos compromissos. Eu não uso de argumentos, de subterfúgios, de artimanhas. Mais diretamente, eu não minto. Por mais que eu queira ou quisesse, lá eu não tenho como mentir. Então, são essas as diferenças, praticamente, que existem entre lá e cá. Porque, falando em termos de organização, é igual. Também tem uma diferença. Se lá eu sou colocado como líder de alguma sociedade, de alguma comunidade, de algum segmento, eu vou ser realmente um líder. Vou cumprir rigorosamente com as tarefas, com as responsabilidades que eu recebi. Vou tratar o meu grupo, a minha equipe, os meus governados, os meus seja lá o que for, com amor, com carinho, com dedicação, com respeito. Ao contrário daqui, né? Então nós chegamos aí, 50 milhões de pessoas, 60 milhões de pessoas, elegemos um presidente da República que depois de eleito, não está nem aí para nós. Assim como governador, como deputado, como prefeito, qualquer tipo de governante. E o mais decepcionante entre todos eles é o prefeito. Não é nem o presidente, nem o governador. É o prefeito. Porque ele está dentro da comunidade aonde ele veio. Ele está ali. É conhecido de todos. E boa parte dos que vão votar nele o viram nascer. O conheceram criança. Mas depois que ele assume o poder, ele muda. Então, essa é a diferença que existe. Então, naquilo que é estruturado lá, na estrutura que existe lá, é o que se repete aqui. Né? Então, nós temos Deus como o grande Criador, como o grande governador do universo. Né? Então, Deus, não só o Criador, mas é o governador de todo o universo. Logo, ele existe individualmente. E como todo governante, ele se faz assessorar por um grupo de pessoas. Secretários, ministros, auxiliares, assessores, escriturários, assistente administrativo, motorista. São milhares e milhares de pessoas que vão estar ajudando, colaborando com aquele governante. Então, no mundo espiritual não é diferente.
Deus, como governador do universo, dá para se imaginar os milhões e milhões de espíritos, né, que estão diretamente a serviço dele. Porque o universo não é pequeno. Depois, nessa estrutura, nós vamos ter galáxias, que são formadas por vários sistemas solares. Então, uma galáxia tem um governador, o sistema solar tem um governador, o nosso caso é Jesus, governador, e separadamente cada nação dentro desse conjunto tem o seu governador, que no caso do Brasil é Ismael, como nós sabemos, como todos nós sabemos. Bom, feito isso, se dá seguimento à criação, à obra dele. E em todo esse conjunto da obra de Deus estamos nós. Como nós chegamos aqui, todos nós sabemos, já sabemos, né? Como chegamos. Agora estamos já numa segunda fase de caminhada, lutando para galgar o terceiro estágio nessa caminhada. E dotados de uma inteligência bem mais consolidada, bem mais ampliada. Então, hoje, o homem é capaz de viajar pelo espaço, o homem é capaz de realizar todos os segmentos da obra de Deus. O homem hoje, no estágio que ele se encontra no nosso sistema solar, já tem o poder de criação. Infelizmente, o homem se coloca numa posição de superioridade. Então, essa é uma diferença significativa lá, porque lá ele continua humilde, né? Tem cadeira aqui na frente, ó. Lá nós continuamos humildes, respeitadores, disciplinados, e aqui não. A ciência, por exemplo, muito evoluída. O homem é capaz de fazer tudo hoje, até já recriar, né, o ser humano, ou recompor, reconstituir o ser humano a partir da medula, a partir da célula tronco. O homem já é capaz. Entretanto, existem coisas simplórias dentro desse conjunto que o homem ainda não foi capaz de, ou não deu valor, não se preocupou com isso. Mas tem uma coisa que desde o primeiro momento em que o homem habitou essa terra, no caso, o nosso sistema, ele sente intuitivamente, ele sente uma necessidade de se comunicar com alguém, com alguma coisa que ele desconhece. Então ele está numa busca inconstante, uma busca constante, buscando o que ele não sabe. Mas todas as vezes que ele imagina buscar essa coisa, algo sublima dentro dele. Algo sublima dentro dele. Então vamos passar ao segundo segmento, para que a gente possa, agora intercalando com o primeiro, possa compreender tudo.
eu, independente do estágio em que vivi, eu sempre acreditei na existência de um ser superior. Sempre usei de expedientes para me comunicar com esse ser superior. Então, houve épocas em que nós sacrificávamos ovelhas, né, o altar de sacrifício, em oferenda a esse ser que nós não identificávamos exatamente quem seria, como seria, mas nós identificávamos como uma coisa presente dentro de nós. E nós identificávamos a necessidade premente de uma comunicação com esse ser. Então, desde os primeiros momentos que habitamos aqui, nós temos a necessidade desta comunicação. E foram várias as maneiras que foram sendo adotadas para se fazer essa comunicação. A mais importante de todas elas é a prece. Infelizmente, é o meio menos usado de comunicação com ele. Menos usado. Pasmem. Pasmem. Menos de 10%. Menos de 10% conseguem usar a prece como um meio de comunicação. Primeiro, porque não adianta eu abrir um livrinho aqui e ficar repetindo uma oração. Segundo, porque não adianta eu gravar uma oração e ficar repetindo. A comunicação com Deus, ela tem que sair do meu coração no momento da minha necessidade. Então eu vou ter que falar com Ele de coração para coração, externar a minha necessidade e pedir ajuda. Ou agradecimento. Ou externar qualquer tipo de sentimento que o relacione, que estabeleça a relação entre eu e ele. Então, quase ninguém usa prece. Apesar de todos, independentemente do segmento religioso que adotam, usam a oração como o fundamento maior para essa comunicação, o que na verdade é. Mas nós não o fazemos de coração. Numa das aulas que recebemos no mundo espiritual, o Dr. Bezerra contou uma historinha que é bastante interessante. Diz que um dia Benedito, negrinho Benedito, analfabeto de pai e mãe, e ele sentiu a necessidade, ele conseguiu alguma coisa, e sentiu a necessidade de agradecer a Deus, tinha que agradecer. Foi para a igreja. Chegou na igreja, olhava para a imagem, olhava e não conseguia dizer uma palavra. Não conseguia dizer nada. Mas o coração dele transbordando. E o interessante é que no momento em que a gente recebe, participa de uma aula como essa, é mostrado no filme exatamente como aconteceu. Então, o coração de Benedito transbordava de amor, de gratidão, de felicidade, de tudo que posso imaginar. Mas ele não conseguia pronunciar uma única palavra. Mas queria fazer uma prece de agradecimento. Não saiu nada, ele olhou para a imagem e falou: Senhor, estou aqui. Deu as costas e foi embora. Então, segundo o Dr. Bezerra, essa foi a prece mais linda que o homem já conseguiu realizar. Senhor, estou aqui. Ouve a voz do meu coração, que clama pelo teu amor, pela tua proteção. Então, Benedito não precisou, vamos falar São Benedito, né, para ficar mais compreendido,
ele não precisou de nada, apenas o coração transbordando de amor e um simples gesto, uma simples palavra: estou aqui, sou teu servo, faz de mim o que achares que devo. Né? Então, como nós não conseguimos estabelecer essa comunicação unicamente ou principalmente através da prece, o que é nos ensinado através da doutrina, o homem, na sua ignorância, no seu desconhecimento, sentia intuitivamente, sensitivamente, a necessidade de comunicação com o ser superior, aquele que ele entendia ser o seu Criador, o seu Pai. Então ele começou a estabelecer uma ligação, né, através do sentimento, e por mais que algumas comunidades, ou alguns povos, ou algum líder quisesse realizar essa comunicação, nem todos conseguiam estabelecer. Mas existiu sempre alguém que conseguiu fazer isso. Sempre existiu isso. Daí porque nós identificamos, inclusive, como civilizações. Então, eles primeiro estabeleceram que, para ter uma conversa com esse ser superior, eles precisavam chegar mais próximo dele. Então, construíram, inicialmente, as primeiras pirâmides foram construídas de terra. Terra. Não tinha pedra, era pura terra. Foram levando... Tanto que hoje elas continuam existindo, principalmente na Dinamarca. Existem as 3 pirâmides, que são naturais, são 3 morros naturais. Aparentemente natural, porque tem vegetação, tem floresta, mas o formato é de pirâmide. Essas pirâmides foram as primeiras a serem construídas. Bom, vamos falar das... Depois nós vamos... Vamos continuar no segmento de pirâmide, depois a gente fala o significado maior delas. A segunda mais importante, mais antiga, construída pelo homem, foram as pirâmides do Egito. Que muito se fala, muita coisa já se levantou sobre as pirâmides do Egito. Porque, por exemplo, você de repente depara com uma pedra de 4,5 toneladas a 100 metros de altura, 120 metros de altura. Como é que o homem conseguiu colocar essa pedra aqui? É facílimo da gente entender isso. Facílimo. Nós já falamos aqui que quando nós iniciamos lá atrás, o nosso corpo pesava 2 toneladas, né, 2.000, 2.200 até 2.400 quilos. Já falamos isso, já? Um homem, ele é capaz de mover sozinho, né, sem nenhum prejuízo à sua estrutura física, até 1/3 do seu peso, a equivalência de 1/3 do seu peso. Isso num processo natural. O que não quer dizer que ele não possa carregar mais. Por exemplo, você tem um homem pesando 80 quilos e carrega nas costas uma saca de milho, de feijão ou de farinha de 60 quilos. Então ele está transportando mais do que 1/3. 1/3 é o quanto ele pode locomover de um espaço para o outro. Ora, alguém que pesa 2 toneladas, 1/3 de 2 toneladas é 600 e poucos quilos.
Então, 600 quilos que o homem podia ter levantado aqui e colocar aqui. Se eu pegar 2 homens, eu quadriplico essa capacidade. Se um homem é capaz de levantar 600 quilos, 2 homens, né, já não levantariam apenas 1.200 quilos. Eles seriam capazes de levantar 2.400 quilos. 2 homens. 2 vezes 2. O cálculo é simples. Se eu pego 10 homens, eu posso levantar 6 toneladas e transportar facilmente, livremente. Como nós podemos pegar hoje aqui 100 quilos, alguma coisa de 100 quilos, 4 homens pegam ali, um de cada lado e vai embora, tranquilamente, sem nenhuma dificuldade. Agora, eu pegar 100 quilos sozinho, não vou conseguir. Então, as pirâmides do Egito, elas não foram construídas como se propaga pelos faraós. Não. Quando os faraós chegaram à Terra, isso é uma outra história, porque eles vieram especificamente com uma missão, cumpriram a missão e voltaram, eles não eram habitantes, os antigos egípcios, como os antigos gregos, eles não eram habitantes da Terra, eles vieram para a implantação, como agora estão vindo índigos e cristais, eles vieram aqui num estágio diferente, né, do de hoje, do índigo e do cristal. Eles vieram implantar aqui todas as informações que o homem precisaria para sua caminhada. Na arquitetura, na medicina, na engenharia, na filosofia, na literatura, em todos os segmentos. Eles vieram para implantar isso. Quando eles chegaram aqui, as pirâmides já existiam. O que foi construído por Ramsés I, que inclusive foi o pai adotivo de Moisés, foi a Esfinge. A Esfinge é que foi construída por Ramsés. As pirâmides não. E a Esfinge, nós vamos encontrar o maior peso de uma pedra ou de um bloco na Esfinge gira em torno de 600 quilos. O que também, se nós formos fazer a proporcionalidade para o peso do homem naquela época, 10 homens, 6 homens manipulavam isso com a maior facilidade. Depois vieram mas aí já dentro de um princípio, dentro de uma consciência já mais apurada, vieram as pirâmides da Índia, Paquistão, Noruega, que todas elas são mais antigas, tá? As mais recentes, as pirâmides mais recentes, as astecas, as maias e as astecas. Se você ver a construção da pirâmide, você vai ver tudo de pedra. Mas você vai ver que a pedra pesa 40 quilos, 100 quilos, 200 quilos, no máximo. Não são pedras tão pesadas. Por exemplo, na civilização Inca, em Machu Picchu, por exemplo, tem pedra pesando 2 toneladas na construção. Mas ela não foi elevada. E não é difícil a gente entender como ela foi colocada ali. Porque ela está, digamos, a 40 centímetros do nível do terreno.
60 centímetros. Então ali 20, 30 homens podem levantar e colocar a pedra onde ela está. Então as construções íncas, por exemplo, elas são horizontais. Então todas com pedra, mas horizontais. Mas nenhum deles, em nenhuma cidade inca, tinha construção de pirâmide, não. Eles faziam diferente, porque já eram mais modernos, né? Porque essas pirâmides, todas elas foram construídas com um único objetivo: de tornar acessível a comunicação entre o homem e Deus. Então eles construíam a pirâmide e elas são formadas por degraus. Então o líder maior começava a subir, os outros iam seguindo atrás, ele vai seguindo até ele chegar ao topo da pirâmide. E abaixo dele está toda a fileira de subordinados. E isso eles faziam geralmente 2 vezes por ano. Eram 2 momentos de adoração, um de adoração e um de agradecimento. O interessante, o importante realmente na construção das pirâmides é as localizações, o ponto de localização e a distribuição geométrica de como elas foram construídas. Como o homem descobriu isso, não importa. Até porque muita coisa na nossa vida hoje acontece, a gente não sabe por quê, mas não importa. O importante é que aconteceu. Os cientistas, os pesquisadores do universo, dizem que a constelação mais antiga do universo é a de Touros. Mas por que eles falam isso? Porque foi o primeiro conjunto, vamos dizer, de estrelas que eles conseguiram estabelecer uma ordem, estabelecer uma ligação entre elas e então, a partir daí, dar a conhecer a existência deste conjunto de coisas no universo e deram, inclusive, o nome de constelação. Constelação, e olha só como a gente, por mais que a gente estude, a gente não sabe nada. Todos os dias nós estamos aprendendo uma coisa. Eu, particularmente, várias vezes falei aqui que um sistema solar, quando ele atinge a sublimação, ele passa a ser mais uma constelação no céu. Já não falei isso várias vezes? Para esse encontro de hoje, eu já recebo uma informação totalmente nova. Não é com esse sistema solar que vai formar uma constelação. A constelação é formada por um grupo, um conjunto de sistemas solares. Ou seja, é uma galáxia que forma uma constelação. Não é um sistema solar isoladamente. Então, a nossa próxima constelação no céu, no nosso caso, vai ser Alcion, que agrega 10 sistemas solares, 9 sistemas solares. Então, de repente, o homem faz uma ligação, descobre. De repente, não. Desde tempos imemoriais.
ele descobre uma ligação, um ponto de ligação entre ele e Deus, que é exatamente a constelação de Órion. É lá que habita Deus e todo o conjunto de espíritos que o auxiliam. Constelação de Órion. Dentro dessa constelação, como é que eu vou dar um exemplo aqui? Nós temos a Presidência da República, temos o Ministério dos Transportes. Aí, subordinado a esse ministério, nós temos o DENIT. DNR não existe mais, é o DENIT. Mas existem outros órgãos ligados a... Existem vários órgãos ligados ao Ministério dos Transportes. Esses órgãos são os executores. Então, o Ministério planeja, orça e autoriza. E algum órgão ligado a esse ministério vai executar essa obra. Então, dentro de Órion, existem 3 estrelas que dessas estrelas que saem todo o comando, toda a execução, não é comando. A execução de tudo que se faz no universo é a partir dessas estrelas, dos trabalhadores, daqueles que habitam essas 3 estrelas, que nós conhecemos como 3 Marias. As 3 Marias, que eram um sistema solar, foi um sistema solar um dia, pertence à constelação de Orion, ou a galáxia de Orion, e são elas, porque inclusive dentro da constelação, nós temos numa ponta norte, é a ponta mais elevada dela, uma estrela muito brilhante. Nós temos numa ponta, no extremo sul também, uma outra estrela bem brilhante. No nordeste ou no leste, ela já não é tão alta, já está um pouco mais baixa, como no noroeste. No oeste. Ela não está na mesma distância que teria norte-sul. E 3 Marias estão bem ao centro. A diferença que existe entre 3 Marias e as pirâmides é a distância. As pirâmides estão distantes, estão próximas uma da outra. Mas a distância entre uma e outra é muito relativa e muito semelhante, comparando-se a distância que existe, né, entre Órion e a nossa Terra, a proporcionalidade do que existe. Então elas estão no mesmo, vamos dizer que, por exemplo, o Augusto, que é engenheiro, entende bem disso. Eu vou fazer um projeto, uma planta, então eu uso uma escala, 1/50, ou 1 por... né? Então cada 1 centímetro corresponde a 50 metros, é isso? Se eu falo na escala 1/50. Então a distância que eles fazem, e o importante é, todas as pirâmides existentes no planeta Terra, todas elas têm a mesma distância entre si. E estão distribuídas do mesmo modo. Não é? O mais importante, elas estão a cada 24 horas, todas elas, não importa em que parte do planeta estejam, dentro de 24 horas elas estão alinhadas com as 3 Marias. Então, eu faço essa distância aqui curta, né,
mas a viagem que isso vai fazer até chegar lá, ele vai abrindo um leque, então vai dar simetricamente a mesma distância, a escala, como eu falei. A cada 24 horas, não importa onde elas estejam, elas vão estar em alinhamento com Três Marias. Não é difícil nós compreendermos isso. Primeiro, tudo que existe no universo está em constante movimento. Nada está parado. Nada. Tudo está em movimento. Então, Orion está em movimento, as Três Marias estão em movimento, como tudo no universo está em movimento. A Terra em movimento, no espaço de 24 horas, que é o movimento que ela faz, todas as pirâmides dentro desse espaço de 24 horas, vai ter um momento que elas estão alinhadas com as Três Marias. Então, por exemplo, nós poderíamos ter, lá na Índia, os hindus fazendo uma adoração, um cerimonial de adoração. No mesmo momento, um asteca poderia estar fazendo isso no norte do México. Então, a cada 24 horas, ou todos os dias, né, em um determinado momento, essas pirâmides espalhadas pelo planeta, elas estão em alinhamento direto com as Três Marias. Esta foi a forma mais primitiva que teve o homem de conversar com Deus. Ele achava que se ele ficasse mais próximo, ele subisse, então ele teria mais chance. Então ele faria isso. Ele fez isso. Mas da mesma forma que ele construiu, ele vai destruir, já está destruindo. E quando nós chegarmos ao final desse próximo estágio, quer dizer, desculpem a pretensão de dizer nós, né? Quer dizer, vocês até sim, mas eu me incluí nessa, não, de que nós vamos continuar na regeneração, vou torcer para que todos continuem. Mas eu não posso me incluir assim, né? Isso é vaidade. Mas aqueles que continuarem na regeneração, no próximo estágio em que a Terra vai passar, vai contribuir, vai ajudar nessa destruição, nessa demolição, porque tudo isso vai ser apagado. Não vai ficar nenhum registro do que o homem fez. Nenhum. Materialmente falando, nenhum. Agora, espiritualmente falando, se eu quiser saber o que aconteceu aos 3 minutos, aos 3 segundos da minha primeira existência, está registrado lá. Isso não apaga. Nunca. Nunca. A nossa vida, ela tem, no momento que ela é instituída, e outra coisa, não é a partir, quando eu falo nossa vida, não é a partir da gestação, não, da concepção, do nascimento, não. A partir do momento que Deus emana uma centelha de luz, manda que ela evolua, a partir do momento em que ele emanou aquela centelha de luz, os computadores de lá já registram aquela centelha e vão registrando tudo o que vai acontecer com ela a partir dali. Então ela vai evoluir até se transformar num átomo. E a partir do átomo, então, começa a vida. E essa vida, ela vai ter muitas passagens, muitas idas e vindas, não só no reino nominal, mas principalmente no reino mineral, que é o primeiro. É o primeiro e o mais complexo de todos.
Porque o reino vegetal, por exemplo, é uma coisa mais fácil da gente estudar, da gente ver, conviver e compreender. Porque não é difícil a gente identificar uma árvore e divulgar essa árvore e passar a identificar, né? Através da imagem, através do estudo da botânica, né? Nós conhecemos as árvores, cada espécie de árvore. O mais difícil é conhecer cada espécie no reino mineral. O homem não conseguiu identificar mais do que 60%. No reino mineral, ele só identificou até hoje 60% e ele não consegue passar daí. No reino vegetal, ele identificou 80%. Tem 20% do reino vegetal que o reino vai ser extinto e o homem não vai conseguir identificar. No reino animal, da mesma forma. Agora mesmo, essa semana, como por castigo, né? Castigo, eu tive que ficar em casa com perna pro ar. Então, de vez em quando, até minha filha que ligava a televisão, porque eu não gosto muito, mas ligava a televisão, e eu estava vendo num programa no Globo News uma espécie de pássaro que só agora foi descoberto. Só agora. E no Brasil. Um pássaro. Espécie até então desconhecida. O interessante disso é que o reino animal é exatamente o reino que está começando a ser extinto. E até 2.200 em número redondo, vamos dizer assim, não haverá um único animal sobre a Terra. Nenhum. Até o ano 2200. Então nós já estamos quase chegando ao estágio onde esse reino começará a ser extinto e ainda se descobre hoje espécies até então desconhecidas. No reino nominal, a gente não se conhece mesmo, né? Não tem jeito que nós não vamos nos conhecer nunca. Por mais que nos esforcemos, por mais que façamos tudo que a gente imagina ser possível fazer, nós não nos conhecemos. Hoje eu tive muito prazer de ver um cidadão dirigindo a 160 por hora, colocou uma câmera dentro do carro e ficou dando um depoimento, né, do que ele estava fazendo, inclusive desmerecendo a polícia rodoviária. E ele passou no posto da polícia 160. E não aconteceu nada. Passou, aí gravou de novo mais um depoimento. Somos competentes, incapazes, tal. Se nós nos conhecêssemos, gestos como esse não aconteceriam. Se nós nos conhecêssemos, não haveria assalto às nossas residências, aos nossos carros, ou a nós fisicamente. Se nós nos conhecêssemos, não existiria o ódio, o sentimento de vingança. Tudo seria amor. Mas uma coisa é importante e dela nós não vamos poder fugir nunca. A lei maior de Deus é a lei do amor. É o império dessa lei que faz com que instintivamente busquemos uma comunicação com Ele. Tenhamos que nos aproximemos de um sentimento por alguma coisa ou alguém que apenas imaginamos possa existir. Essa lei um dia ela vai predominar. Essa lei um dia nós vamos deixar que ela nos envolva por inteiro. E aí sim, a partir daí, nós vamos nos conhecer plenamente.
Nós vamos nos conhecer a todos. Um exemplo. A Terra, hoje, ela tem uma população de 7 bilhões de espíritos encarnados. Mas só em volta da Terra, trabalhando com a Terra, né, para a Terra, nós temos 60 bilhões de espíritos. Esta é a população do planeta Terra. Quando nós chegarmos à sublimação, esta será a população do planeta Terra. Hoje, eu moro num condomínio, tem 27 casas. Eu conheço dois. Um, porque é o síndico. Eu tenho que conhecer. O outro, porque é um vizinho que passa o dia inteiro em casa, não sei se é aposentado, o que é, ou deixa de ser. Não sai de casa, está o dia inteiro na rua, na frente de casa ali. Eu só conheço 2. Quando este planeta, ou seja lá, o planeta que vai sublimar, eu estando lá, se a população for de 80 bilhões, eu vou conhecer os 80 bilhões. Eu vou conhecer. Todos nós vamos nos conhecer. Todos nós vamos estar interagindo com tudo e com todos. Essa é a grande diferença. E isso vai estar acontecendo porque nós vamos estar totalmente envolvidos pela lei maior de Deus, que é a lei do amor. A hora que nós aprendemos definitivamente a amar, as coisas mudarão na nossa vida. Mas não como se diz, toda regra tem exceção. Não vamos generalizar e dizer que já não existiu alguém que não tenha amado, que não se tenha deixado envolver por esse amor, que teve. Teve, de várias maneiras, porque quando se fala de envolvimento, do envolver um amor, isso vai se traduzir no que nós vamos fazer, como nós vamos nos conduzir, como nós vamos nos portar. Então, nós podemos usar como exemplo Francisco de Assis. É um exemplo. E esteve aqui entre nós. Emmanuel, que na época, e o maior exemplo de amor que ele deu, foi a época da vinda do Cristo, quando ele era senador romano, há 2000 anos atrás. Então, o exemplo de amor que ele deu, que ele viveu, para a época, era praticamente incompreensível, inaceitável. Até pelo poder, por todo o poder que ele detinha. E por aí vai. Nós tivemos uma Madre Teresa de Calcutá. Tivemos aqui no Brasil uma Irmã Dulce. Tivemos aqui no Brasil um Dom Helder Câmara. Tivemos aqui no Brasil, mais precisamente no Rio Grande do Sul, um padre alemão, Padre Ross, que se estabeleceu no Rio Grande do Sul, foi um exemplo de amor, foi uma entrega total ao apostolado dele, a tarefa que ele... E nós temos espalhado aí pelo Brasil, não só pelo planeta, mas pelo Brasil também, pessoas ainda, claro, não totalmente envoltas por esse sentimento. Até porque o seu vizinho, do lado esquerdo, do lado direito, da frente, dos fundos, seu colega de trabalho na mesa direita, do lado direito, o motorista que está na pista da esquerda, no trânsito, quer dizer, tem uma série de situações que ainda nos dificultam, né, a que nos deixemos envolver por esse sentimento.
Mas um dia nós vamos chegar lá. E quando nós chegarmos lá, o melhor de tudo é que nós vamos ter a oportunidade, nós vamos ter a felicidade de voltar a Deus, conversar com Ele como nós estamos aqui. Nós originamos de Deus e voltamos a Deus. Essa é a trajetória. Não importa quanto tempo isso vai levar, Deus não tem prazo nenhuma porque Ele é eterno. Tudo que diz respeito a Deus é eterno. E tudo que existe no universo diz respeito a Deus. Então Ele não tem nenhuma pressa, claro que Ele sofre. Não tanto Ele, mas a quem Ele designou para nos governar, para nos ajudar no nosso crescimento, e quando ele percebe que nós não estamos evoluindo, estacionamos ou regredimos, Ele sofre. Mas não deixam de nos ajudar e pacientemente vão esperar e vão fazer de tudo para que nós retomemos o caminho e um dia possamos estar de volta a Deus. Que esta é a grande missão, é a grande tarefa do Espírito. Ele emana de Deus através de uma pequena centelha de luz e volta a Deus em forma de uma inteligência plena, inteligente tanto quanto Deus. A diferença não tem o mesmo poder que Deus, mas tem o mesmo conhecimento, só não o mesmo poder. Só para relembrar, cada planeta do sistema tem um governador. Então, a constelação de Áries, o sistema Áries, Lúcifer governava um dos planetas. Lúcifer era um espírito sublimado. Já tinha chegado à sublimação. Ele pediu a Deus. Isso nunca tinha acontecido, porque a Deus ninguém pede nada. Deus sabe o que nos pertence, Deus sabe o que nós podemos fazer, quando fazer, é tudo por conta dele. Então Lúcifer chegou a Deus e pediu que gostaria de... ele governava um planeta. E ele pede a Deus a oportunidade de governar um sistema solar. Depois do pedido feito a Deus, o próximo sistema solar a ser construído foi o nosso. Deus escolheu a Jesus e não a Lúcifer. Daí porque ele se rebelou depois, enganou inclusive os seus seguidores, porque ele sai de Ares e vem para a Terra como se fosse para um passeio, conhecer o novo sistema. Chegou aqui e tentou se apoderar do sistema. Então, mesmo sublimado, o espírito ainda pode se deixar levar pela vaidade. Lúcifer, na história do universo, pelo que a gente sabe, pelo que nos contam e pelas aulas que nos são dadas no mundo espiritual, Lúcifer é o único caso até então existente na história do universo. Nenhum outro antes dele. Tanto que nós somos o único sistema solar no universo até hoje a receber materialmente o seu governador. Nenhum outro sistema passou por isso. Os outros sistemas, inclusive, todos os outros sistemas, o mundo de expiação teve o período, o espaço de tempo, 1/10 do nosso. Então, o tempo de caminhada é menor. 1/10 do tempo do nosso período de expiação é o tempo dos outros sistemas solares. A regeneração também. Né?
o tempo é bem menor, sempre foi bem menor em todos os outros sistemas. E o nosso, inclusive, já tivemos prazo, já tivemos prorrogação de prazo. Por exemplo, em 1960, deveria ter terminado o período de expiação na Terra. Jesus, em sua misericórdia, resolveu prorrogar por mais 50 anos. Então, prorrogou até 2010. Tudo que ele pôde fazer, todas as oportunidades que ele pôde nos dar para o nosso crescimento, ele deu. E continua nos dando, nos oferecendo. Não importa o sacrifício que ele tenha que fazer, não importa nada, não tem. Nada é impossível, né? E nada é impeditivo a Jesus para realização de alguma coisa que venha nos beneficiar, que venha nos ajudar. Nada é impossível. Mesmo tendo que fazer o sacrifício que ele fez, se preparar durante 1000 anos para reencarnar, o espírito sublimado não reencarna. Jesus reencarnou. Depois de tudo isso, ele ainda prorrogou por mais 50 anos o período de expiação na Terra. E nós continuamos aí. O triste de tudo isso é que antes, de uma forma ou de outra, o homem conseguia se comunicar, não pela altura que ele alcançava, mas o que ele externava na sua simplicidade, na sua ignorância, o que ele externava era um sentimento que espargia realmente do coração. Saía do coração dele em direção ao coração de alguém que ele entendia ser superior, protetor, pai e tudo mais. Hoje, nós temos uma consciência muito mais apurada de tudo isso, temos todas as evidências de tudo isso, temos à nossa disposição todas as benesses que se pode ter, que os nossos limites estabelecem, possamos obter. E mesmo assim, ao contrário de quando construímos as pirâmides, nos afastamos, cada vez mais nos afastamos de Deus. Hoje, que eu não preciso construir uma pirâmide, não preciso subir uma pirâmide, eu só preciso abrir o coração e falar com Ele. Eu não faço isso. Nós não valorizamos as coisas fáceis. Até porque o homem, em sua vaidade, em sua luta incessante de ser Deus, de poder mais que Deus, de criar como o criou Deus, que é o que o homem está tentando fazer, mesmo com tudo isso, nós não abrimos os nossos corações, nós nos fechamos, cada vez mais nos fechamos. Cada vez mais, antigamente eu lembro que quando eu era criança, via-se alguém na rua, algum pedinte, voltava-se em casa para pegar um tostão, e levar para aquele mendigo. Voltar em casa, cortar um pedaço de rapadura, um papel, um pouquinho de farinha de mandioca, enrolar e dar àquele pedinte, aquele mendigo.
Como é que nós tratamos hoje os mendigos? Que dane-se, estou nem aí. Embaixo das pontes, morrendo de fome, frio, sede, doentes, e quem faz alguma coisa por eles? Quem tem preocupação com eles? Ninguém. Agora, a preocupação em aparecer, isso sim, isso nós temos. Hoje eu também tive a oportunidade de ver na televisão um cidadão cometeu um gesto, uma coisa simples e banal, muito banal para o valor que deram à manchete. Ele é... E aí não dá para você entender, porque primeiro diz que ele é morador de rua. Ele não tem nenhum aspecto de ser morador de rua, até porque ele se veste bem. Depois dizem que ele é flanelinha, guardador de carro. Geralmente os flanelinhas, eles têm residência, eles não são moradores de rua. Não é? Então o cidadão perdeu o celular. Esse flanelinha encontrou o celular lá no estacionamento. O cidadão já tinha ligado várias vezes, o celular não atendia. Uma vez ele ligou, o rapaz já tinha encontrado o celular, ele atendeu, não, está aqui e tal, seu celular está aqui, combinaram a hora e foram se encontrar para ele pegar o celular. Aí ele ofereceu dinheiro ao rapaz, o rapaz, não quero, de jeito nenhum. Eu tinha a obrigação de devolver, não é meu, porque que eu ia ficar e tal. E aí, simplesmente ele, o dono do celular, desculpem a expressão, mas esse celular novo, hoje, você compra por R$900. Você compra esse celular, o aparelho que a televisão mostrou, você compra por R$900, hoje. É o 4S. Tá? Então, o dono do celular deu dinheiro ao rapaz, mas o rapaz externou que não era bem isso que ele queria um emprego. Aí o cidadão, não, você fica com o dinheiro, porque no Natal quando você falou, estava triste, que não tinha, passou um Natal triste, porque não tinha isso, não tinha aquilo. Então você fica com o dinheiro e você vai trabalhar lá na montagem lá do Réveillon, essa festa aí. Tanta coisa importante, tanta gente sofrendo, tanta gente morrendo aí de fome, sede, frio e doenças, né? Que ninguém está preocupado em ajudar, curar, nada. E um gesto como esse, a televisão faz manchete. Ora, se nós recebemos isso como cultura, se essa é a cultura que nos passam, a gente termina se envolvendo nessa cultura e esquecendo o outro lado, das nossas obrigações. Naquela sala ali, já umas 3 vezes, um médico chegou para mim e disse, Melo, pô, me ajuda, rapaz. Eu chego em casa, por exemplo, para almoçar, e eu penso assim, bom, agora eu vou chegar no consultório. Hoje eu vou dispensar 1 hora para cada paciente. Eu vou conversar tudo com esse paciente, vou conhecer tudo dele. Depois, se necessário, eu vou solicitar um ou outro exame. Mas eu vou conhecer a história do paciente, eu vou conhecer. Mas eu não sei o que acontece, que o paciente entra no consultório, eu faço 1, 2, 3 perguntas e já imediatamente, aquilo é uma coisa automática. Aí eu já solicito alguns exames e tal, já mando remarcar a consulta. O paciente sai da minha sala, eu falei, puxa vida, mas não fiz o que eu prometi. Mais uma vez eu não fiz o que prometi.
me propus a fazer uma coisa e fiz outra. Aí, às vezes, a gente até erra no diagnóstico, porque o laboratório também já não trabalha com pessoas tão qualificadas para redução de custos, de aumento de lucro. Então, às vezes, a informação vem errada e nós temos que nos basear naquela informação. E terminamos fazendo alguma besteira. Me ajuda, eu quero mudar. A última vez eu falei, 3 vezes você vem pedir ajuda, infelizmente eu não posso te ajudar, porque é uma coisa que você que tem que processar, isso está na sua reforma íntima. Eu não tenho como interferir nisso aí. Nós não temos como interferir. Quando você chegar no seu consultório, abre o Evangelho, faz uma leitura. Então, se você está marcando 10 pacientes no dia, reduz para 8, reduz para 6. Porque uma das coisas que ele falou é assim, né? Que ele chega lá, mas quando de repente ele chega, ele tem 4 horas para atender 15 pacientes. Então não pode levar o tempo que gostaria. Então a gente orienta, faça assim, reduza o número de pacientes, aumente o número de horário, faça uma leitura do Evangelho. Então o que é que nós sentimos? É um profissional preocupado em exercer bem a profissão dele, em fazer o bem, mas ele se vê impedido. Por quê? Porque ele está envolvido na cultura comercial que nos é imposta hoje. Mas não só o comercial, porque quando eu digo comercial, não estou dizendo que o médico seja um comerciante. Mas se ele vai comprar um equipamento, se ele pensa em comprar um equipamento, é 2 milhões de dólares, é 800 mil dólares, é 400 mil dólares. Ele, para comprar, para prestar um serviço melhor, mais eficiente, ele tem que trabalhar, tem que se desdobrar, né? Trabalhar muito. Se nós vamos trabalhar muito, nós não vamos fazer um trabalho bem feito. Ao invés de atender 10 pacientes, eu vou atender 50, 10 minutos para cada paciente, eu não vou poder fazer um trabalho bem feito. Mas não é, eu estou usando o médico como referência porque eu tenho um exemplo aqui, mas isso são em todas as profissões, é em tudo. Então eu chego em casa hoje, é bem provável que não tenha almoço em casa, porque a família tem que sair para alguma coisa. Coisa fútil, mas tem que sair, porque é um compromisso de sociedade, da sociedade. Não importa se vai ter almoço, vai ter que deixar ter almoço, não importa. Tem que atender um compromisso social. Se nós não dermos uma freada nisto, nós vamos perder totalmente a referência. E hoje, nós somos fortes candidatos a perder essa referência. Porque nós estamos em transição. E aqueles que não querem que continuemos aqui, é muito grande o número. Dobrou muito, multiplicou muito o número de pessoas, de espíritos, que gostariam de nos ver, de impedir que nós crescêssemos. Desculpa, tá? Não vai chegar aí não, tá? Mas eu estou transpirando aqui. Bom, alguma dúvida sobre... Na verdade, não foi como nós gostaríamos, porque eu queria mostrar slides, né, para a gente ter uma compreensão melhor de como essas pirâmides foram construídas. Mas o importante é que saibamos disso. O homem não teve nenhuma dificuldade em construir a pirâmide. Ele construiu a pirâmide como o pedreiro constrói essa casa hoje. Tudo proporcional à sua época. O sentido de criação da pirâmide era a aproximação do homem a Deus, por mais inconsciente que ele fosse com relação a isso, mas ele se deixava envolver, ele tinha esse sentimento.
Não sabia exatamente o como, nem o quando, o porquê, mas ele tinha o sentimento e de alguma forma ele tentava exercitar esse sentimento. Ao contrário de hoje, que nós temos arranha-céus aí, prédios com 140, 150 metros de altura, mas ninguém construiu isso procurando chegar próximo a Deus, não. Pelo contrário, construiu, subiu para regredir, para descer. Porque é exatamente o que a gente vê na sociedade de hoje. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Quem criou são civilizações que vieram em épocas imemoriais, mas possuidores de conhecimento, de engenharia, de tudo, porque nós é claramente e perfeito a matemática, perfeito a engenharia, são civilizações de conhecimento elevada ao que nós nos encontramos hoje. Estamos aqui adentrando. Eu vou te responder fazendo uma pergunta. Por que o João de Barro constrói a casa dele de barro? Bem feitinho. Um pássaro. E a frente da casa, a abertura da casa, tem sempre uma direção. E constrói a casinha dele de barro. E aquela casa não, só se abre cair. Ele traz um conhecimento íntimo, um conhecimento. Então ele não precisa ter esse conhecimento, essa coisa para fazer. É o instinto. E no caso do pássaro, no nosso caso, em todos os casos, esse instinto é filial. É o amor filial, é o amor de Deus presente. Entendeu? Então o pássaro. E por que só o João de Barro faz a casa? Os outros fazem ninhos. Mas fazem o ninho, sabem procurar o local adequado para fazer o ninho. Quanto mais protegido estiver o ninho, melhor. Eles sabem disso. E, no entanto, não têm conhecimento nenhum. Mas é um espírito que vai chegar onde nós estamos hoje. Porque nós já fomos esse passarinho. Eu acredito que todos nós aqui, todos nós já fomos um João de Barro na vida. Com certeza fomos porque nós somos todas as espécies. Nós passamos por todas as espécies do reino mineral, do reino vegetal, do reino animal. Então todos nós já fomos um João de Barro. Todos nós já fomos um canarinho. Todos nós já fomos um curió. Então, fomos tudo. Como já fomos leões, elefantes, jacarés, crocodilos. Doutor Melo, posso fazer uma observação? Eu sei que é do conhecimento do senhor e da maioria, mas ele constrói a porta da casa dele considerando que vai acontecer naquele ano, que chuva vem naquele ano ou vento. Aí ele constrói contrário para se proteger melhor. Exatamente. É exatamente isso que ele faz. E ele sabe, inclusive, de ano a ano, como é que a coisa vai acontecer. Certo tempo, não sei. Então, como que ele sabe? Por que ele sabe? Na verdade, no momento em que aquela centelhazinha de luz emanou, é um pedacinho, é um fragmento da inteligência de Deus. Então, essa inteligência só vai ter, apenas ela vai se consolidar até voltar. Mas como as coisas realmente estão indo para trás, né? Esperamos que a gente possa ir para frente. Ao invés de caranguejo, vamos inverter, né? 3 passos para frente, meio passo para trás. 6 passos para frente, 2 passos para trás. 12 passos para frente, 15 passos para trás. A gente chega lá, né?
Vem cá que eu não estou te ouvindo não, vem cá. Dentro da nossa evolução, né? O senhor acabou dizendo que em 2200 não teremos mais animais, então a nossa evolução também é na alimentação. Eu sempre tive essa dúvida com relação a gente comer os animais. E nesses últimos anos eu tenho me perguntado muito se realmente deixar de comer os animais é algum tipo de evolução por escolha. Se você pegar o Livro dos Espíritos, a questão 723, 723, Kardec pergunta aos espíritos: é contrária à lei de Deus, ou contrária ao princípio, a alimentação animal? E a resposta que ele teve foi a seguinte: a carne alimenta a carne, do contrário o corpo perece. E o homem precisa ter o corpo forte para cumprir com a lei do trabalho. Bom, esta é a resposta dada aos espíritos, a Kardec, em relação a isso. Mas vamos falar de uma outra maneira, para ficar mais fácil compreender. O reino vegetal, ele se alimenta dos minerais. Isso é uma cadeia. O reino animal se alimenta dos vegetais e dos minerais. O reino hominal, que somos nós, nos alimentamos de animais, vegetais e minerais. Só que agora sim, a ordem vai inverter. Tá? Então, a partir de 2056, essa ordem já vai estar estabelecida e entra em processo já de reversão. Como eu disse, até 2200 não deverá mais existir o reino animal. Então, a nossa alimentação vai estar como vegetal e mineral. Lá pelo ano 2700, 3000, vamos arredondar o ano 3000, não existirá uma só planta sobre a Terra. Então, a nossa alimentação será apenas mineral. Ou seja, água. Estaremos alimentando apenas de água. Quando nós chegarmos ao ano 4000, não tem mais alimentação. Até porque existe também uma ordem que a gente precisa relembrar. A primeira reencarnação no planeta Terra, vamos falar de nós, o nosso corpo pesava em torno, o mínimo de 1.800 e o máximo de 2.400 quilos. Quando nós chegarmos ao ano 4000, a última reencarnação nossa, o nosso corpo material vai estar pesando o mínimo de 8, o máximo de 12 gramas. Então, a coisa vem diminuindo. Mas assim, a pessoa que decide ser vegetariana, ela tem essa evolução já, então? Porque já está à frente das pessoas que precisam comer carne? Não, infelizmente eu até gostaria que fosse assim, mas não é. O vegetariano é muito mais por vaidade, por aparência, querer aparecer. Tá? Essa que é a verdade. O homem, a gente quer aparecer de alguma forma. Alguma coisa nós temos que inventar para se destacar do outro, para ser diferente. Então a gente quer aparecer. Mas lá no fundo, escondidinho, a gente vai lá e come um pedacinho de carne, entendeu? Ninguém existe porque eu já vi isso acontecer. Não é, mas eu vi isso, não foi materialmente, não. Eu vi isso quando, desculpe eu falar isso, mas eu estou sendo autorizado. Lá, do outro lado, eu pego o prontuário de um paciente ou de um trabalhador, ou eu busco, porque eu preciso de alguma informação, ou eles me abrem o prontuário para me passar a informação. Então a gente está lá, o que ele está fazendo de errado, onde ele está mentindo, ele fala que está fazendo de um jeito, está fazendo de outro. Então essa informação me é passada, para que eu saiba como conduzir a coisa aqui. Obviamente que eu não vou chegar aqui e chamar a pessoa e dizer, você está fazendo isso, está fazendo aquilo, tá... Não. Eu fico esperando a oportunidade. Chega uma oportunidade onde a própria pessoa coloca o assunto. Aí eu já estou com a informação e só faço a observação à pessoa
sobre a falha que ela está cometendo. Tá? Ok?